Nós vamos conversar sobre a vida e a obra de Francisco de Assis, e é uma alegria muito grande estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, falarmos desse semeador de ideias, de bondade. É muito difícil a gente falar no nome de Francisco e não se emocionar. Francisco, ele emociona, ele tem inspirado muitas gerações durante muitos séculos. Aproximadamente, ele surgiu, nasceu em 1181, um homem medieval, e desde o seu nascimento, do seu crescimento, das suas ideias, Francisco tem motivado, tem inspirado muitas pessoas, sejam religiosas ou até não. A gente verifica que Francisco é considerado o pai da ecologia. Então, muitas pessoas que não têm essa dimensão de religiosidade também prestigiam Francisco porque consideram que ele era um homem muito à frente do seu tempo, porque via nas criaturas seres também que merecem respeito, que merecem, nós sabemos que são seres criados por Deus, mas esses que consideram que respeitam o meio ambiente, que respeitam a natureza, sabem que Francisco tinha essa visão, uma visão do cosmos, que a natureza deve integrar a coletividade, merece o respeito. Então, ele motiva também a esses grupos que não são ligados assim a uma religiosidade tão profunda. E o que esse homem medieval, que veio cerca de 800 anos atrás, tem para nos ensinar nos dias de hoje? Isso que a gente fica, quando a gente estuda a história dele, que é uma história muito bonita, sim, mas até hoje, o que ele traz para nós? O que nós podemos melhorar a partir dos conhecimentos que ele nos deixou? E a gente verifica que Francisco tem muito a nos ensinar. Bom, naquela época em que Francisco veio, ele veio com uma missão muito importante da espiritualidade. A gente, estudando a história, percebe que a igreja naquela época, na Idade Média, o que a gente lembra da igreja quando a gente estuda a Idade Média? A igreja havia se distanciado do coração das pessoas, principalmente daqueles mais sofridos. Então a gente tinha uma sociedade naquela época, que era uma sociedade muito supersticiosa, qualquer questão era heresia, a ciência não tinha desenvolvimento, então havia assim, muita superstição. E também muitas doenças, que como eu disse, a ciência não tinha um desenvolvimento, qualquer questão que não era conhecida a causa, as doenças, as pessoas ficavam ali à margem da sociedade. E nós temos também a questão dos leprosos. Então, na época de Francisco, existiam muitos leprosos. E nós vamos ver que Francisco tinha uma atuação muito importante com relação a esses doentes. E naquela época, essas pessoas eram totalmente discriminadas, ficavam realmente relegadas, e a igreja endossava essa situação, não queria que essas criaturas participassem de nenhuma forma. Então, o que acontecia? Essas pessoas doentes, elas ficavam excluídas, não podiam participar da sociedade, e era colocado até um sino no pescoço dessas pessoas doentes, dos leprosos, lembrando que na época qualquer doença da pele era considerada lepra. Qualquer doença que não se soubesse exatamente a causa e que tivesse alguma marca na pele, a pessoa era considerada leprosa. Então era colocado esse sino
E a partir do momento que essas criaturas se aproximassem da cidade, fazia aquele barulho, né? E elas eram apedrejadas. E a igreja, por sua vez, vocês imaginam, as missas eram rezadas para todas as pessoas, mas essas mais doentes não tinham nenhuma consideração, não tinham nenhuma proteção, né? Não havia caridade. E se nós lembrarmos de Jesus, como que os leprosos eram tratados? Jesus curava os leprosos, Jesus acolhia essas pessoas, né? E buscava sempre curar não apenas a lepra do corpo, mas a lepra da alma. Então havia uma distância muito grande entre o que a igreja da época estava fazendo e como era o cristianismo primitivo que Jesus nos ensinou, né? Que Jesus deixou. Então, aquele clero era muito preocupado com as lutas políticas. Nós temos naquela época as cruzadas, né, as guerras religiosas. Havia uma grande preocupação com o luxo, com o poder. E tudo isso era em contrapartida do que Jesus havia ensinado, que era a simplicidade, a humildade, não havia hierarquia no cristianismo primitivo. Então, Francisco ele veio com essa missão da espiritualidade, de resgatar aquele cristianismo que Jesus havia ensinado, que estava sendo esquecido naquela época. É como se a humanidade caminhasse às cegas. Né? A humanidade estava às cegas e Francisco foi designado para trazer a luz, né, novamente. Bom, Francisco, a gente imagina que ele não teve assim, dificuldades, não sofreu conflitos, que ele veio pronto, né? Mas quando nós observamos a história dele, nós percebemos que houveram sim situações de conflito, principalmente com o seu pai, o Pedro Bernardone, e em razão exatamente já das diferenças ali, né, de opinião, de vontades, né, que o pai dele tinha sonhos, que Francisco aí foi contrariando. Então houveram sim ali conflitos, e mesmo o próprio Francisco, ele foi descobrindo a sua missão de uma forma gradativa. Aos pouquinhos ele vai juntando, né, as peças e vai conseguindo ali então perceber o rumo que a sua vida iria tomar. Então Francisco, ele nasceu aproximadamente, né, não se tem assim, muita certeza se foi em 1181 ou 1182, em Assis, na cidade de Assis, na Itália, e ele nasceu num berço de pessoas abastadas financeiramente. O pai dele era um rico comerciante de tecidos, naquela época estava ali começando a crescer, né, o comércio, e o pai dele enriqueceu dessa forma. Então, Francisco nasceu nesse berço, né? A sua mãe era francesa, né, a Maria, e Francisco, então, era um jovem que ele gostava muito de poesia, ele gostava muito de sair, gostava das roupas da moda, usava roupas caras, ele usufruía todos os prazeres da juventude que a sua classe social permitia. Então ele era assim, uma pessoa sensível, era uma pessoa de bom coração, mas ele levava uma vida fútil. Isso é o que dizem os seus biógrafos. Os biógrafos da época relatam isso. Então ele levava uma vida como um jovem, vivendo ali a sua juventude, mas sem uma preocupação com religiosidade. Ele não tinha nenhuma preocupação desse tipo. Então ele ficava ali nas noitadas, ele até exagerava mesmo, eles relatam, né? Ficava nas noites, e era a sua vida de jovem, era assim até cerca de uns 20 anos de idade. Naquela época, os jovens, né, não tinham assim muitas opções de trabalho, né? Então
o que Francisco inicialmente pleiteia, né? Procura? Ele procura entrar para o exército, né? Que naquela época haviam essas guerras, como eu disse, as cruzadas, e também estava tendo muitas guerras entre as cidades. Então Assis, que era a cidade dele, estava sempre em conflito com outras cidades onde havia nobreza. Eu falei dos comerciantes, que tinham cidades que tinham os nobres, e eles viviam em batalhas. Então Francisco resolve ali, com desejo de glória, né, de entrar ali no exército e receber honras, ele entra assim numa batalha da cidade de Assis contra a cidade de Perugia. Só que nessa batalha, Francisco é preso. E na prisão, ele sofre muito. Ele fica 1 ano preso e ali ele adquire a malária. E nesse período de sofrimento, Francisco começa a perceber que as ilusões que ele tinha em relação às guerras, às batalhas, né, não eram aquilo que ele tinha esperado. Primeiro porque ele percebeu que muitos de seus amigos caíram, né, na batalha, morreram. Então aquilo já começa a dar um sentimento de tristeza em Francisco. E também a doença, ele sofreu muito ali, né, no cárcere. Bom, por intercessão do seu pai, que era rico, ele consegue ser libertado. E ele volta então para Assis, bastante triste, debilitado, e assim perdido no que ele iria fazer. Como eu disse, não havia assim, muitas opções, né? Na época o jovem entrava para entrar no exército, nas guerras, ou ia para o clero, ou então virava comerciante. Ele queria, a princípio, ali o exército, né? Então ele fica meio perdido um período e ele tem um sonho. Nesse sonho, ele se vê numa sala onde havia muitas armaduras e lanças, né? E ele tem a ideia de que ele iria comandar um exército. E aí ele desperta e ele pensa o seguinte: nossa, eu vou comandar um exército, então deve ser porque eu devo entrar nas cruzadas. Deve ser isso que o sonho está querendo me dizer, né? O sinal. E aí, então, Francisco interpreta equivocadamente, porque sim, Francisco iria comandar um exército, mas seria um exército do Senhor, um exército que fizesse o bem para a humanidade, não aquele que ele estava acreditando que seria. Mas, como eu disse, ele vai percebendo a sua missão aos poucos. E então Francisco, ele procura o pai e diz para o pai que ele quer então entrar nas cruzadas. E aí Francisco então vai ingressar nas cruzadas, ele entra ali no exército, né, no papal, para ajudar, né, nesses movimentos. Estavam perseguindo hereges que matavam muitos inocentes por ignorância, sim, naquela época. Ele vai então ingressar nessa cruzada e ali ele começa a perceber novamente amigos dele tombando em batalha, muito sofrimento, como tem nas guerras. E ele novamente sente aquela tristeza, aquela depressão de ver as pessoas padecendo ali nas batalhas. E então ele adormece. E aí novamente ele tem um sonho. E ele escuta uma voz que ele acredita ter sido a voz de Jesus. E essa voz diz para ele: Francisco, você quer servir ao servo ou ao Senhor? Aí Francisco responde: ao Senhor. Aí a voz responde para ele: então por que você está servindo ao servo? Aí Francisco desperta e reflete e pensa: não é isso que o Senhor, que Jesus gostaria que a humanidade fizesse. Eu tenho que seguir ao Senhor,
não ao que eles estão fazendo. Deve ter alguma coisa diferente aqui que não é para mim. Então Francisco resolve retornar para a cidade de Assis. E ele retornando, havia ali uma igrejinha, né? A igreja de São Damião. Existe até hoje essa igreja, né, de São Damião. E Francisco, assim, meio confuso, entre a tristeza e sem saber exatamente que rumo tomar de sua vida, ele entra nessa igreja e ali existe um crucifixo que é a cruz de São Damião. Ele olha para aquele crucifixo e faz uma indagação: Senhor, o que queres de mim? Aí no fenômeno espiritual ele ouve uma voz que sairia daquele crucifixo. E essa voz diz para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E aí, como eu disse, ele vai interpretando da maneira, ele vai demorar para perceber exatamente a missão dele. Ele olha para a igreja, que realmente estava totalmente em ruínas, e ele percebe que realmente a igreja precisava de reparos. Só que a igreja, que a voz, né, estava pedindo para ele reconstruir, não era a igreja de pedra, e sim a igreja que iria restaurar as relações humanas, que iria trazer de volta aquele cristianismo que Jesus ensinou e que a igreja tradicional não estava seguindo da forma como Jesus ensinou. Mas no primeiro momento ele fica ali, né, atordoado e acha que é aquela igreja de pedra. Então ele pensa: nossa, eu não tenho dinheiro mesmo, né? Meu pai sim tem dinheiro. Como eu vou reconstruir essa igreja sem recursos? Aí ele tem uma ideia. O que o Francisco faz? Ele vai até a casa dele e o pai dele estava em viagem. E então ele pega os tecidos do pai e vende os tecidos, e também pega o cavalo do pai e vende. O que ele pensa? Meu pai não vai se importar, meu pai me dá de tudo, né? Eu posso sair e fazer o que eu quiser. E meu pai não se importa. Então meu pai não vai se importar se eu vender algumas coisas para doar aos pobres, para doar à igreja. Então ele vende sem autorização e vai lá, compra os materiais e começa então a reconstruir a igreja. Só que o pai dele, quando descobriu, ficou furioso. E aí ele fica furioso, ele prende Francisco numa pequena cela, tinha uma cela na casa dele, né? Ele prende Francisco ali, a mãe de Francisco depois é que acaba soltando o filho, né? Ele fica furioso e Francisco acaba fugindo para a cela. E aí quando ele volta, ele foge, né? Aí o pai dele resolve fazer o seguinte: denunciar Francisco para o bispo. Falar: olha, o meu filho, ele me roubou para dar os bens para a igreja sem a minha autorização. Eu quero que ele devolva os bens. E aí então tem uma audiência ali, né, na cidade, no centro da cidade, com o bispo. E aí Francisco então vai até aquele local, né? E o pai então fala: olha, você me roubou, eu quero que você me devolva. Aí Francisco diz o seguinte: pai, eu não tenho mais esses bens para lhe devolver. Quando eu saía, fazer o que eu queria, o senhor não se importava. Mas porque eu fiz isso para os pobres e para a igreja, eu sou um ladrão, então façamos o seguinte: a partir deste momento eu só tenho um pai, que é Deus. E eu abro mão da minha herança e de todos os meus bens e vou servir somente a Deus e a Jesus. E neste momento, Francisco se despe, ele fica totalmente nu, mas como um gesto realmente simbólico de se despojar daquela vida que ele levava. Então ele realmente, a partir daquele momento, ele acata apenas Deus como seu pai e se entrega realmente, começa ali a se entregar à sua missão. Neste momento, então, Francisco vai para a igreja de São Damião e continua fazendo ali
a reconstrução dessa igreja. Havia, como eu disse, muitos leprosos nessa região. E Francisco não era diferente das outras pessoas. Como eu disse, ele tinha muitas questões da humanidade mesmo. Nós achamos que ele já tinha tudo pronto. Não, ele tinha muitas questões, nós vamos perceber. E ele tinha a verdadeira repulsa dos leprosos, como todas as pessoas. Tinha medo, tinha horror. Então, quando ele viu os leprosos, ele também fugia. Só que, num determinado momento, vem vindo um leproso pela estrada. E Francisco vinha vindo do outro lado, montado num cavalo. Quando ele avista aquele leproso, a primeira reação de Francisco foi fugir. No entanto, naquele momento, ele se lembra de Jesus. E lembra o que Jesus fazia com os leprosos. E aí ele olha para aquele leproso e sente aquele amor de Jesus. Ele fica tocado pela compaixão que o Mestre tinha por essas criaturas sofredoras. Então, no primeiro momento, ele dá uma moeda para esse leproso. E o leproso pega a moeda, mas continua pedindo para Francisco: Senhor, me ajude. Ele continua pedindo algo mais para Francisco. Aí Francisco percebe que o leproso queria não era apenas o dinheiro. Ele queria mais. Ele queria o próprio Francisco, o amor dele, a solidariedade dele. Então ele desce do cavalo e, num gesto, ele abraça aquele leproso. E naquele momento, ele sente uma profunda felicidade. Uma felicidade que ele jamais havia sentido. Porque até o momento, ele estava sentindo assim, meio perdido, mesmo começando a fazer a sua missão, ele ainda se sentia meio triste, meio perdido, mas este momento é caracterizado pelo próprio Francisco como um marco para a conversão dele, porque realmente ele sente uma profunda felicidade de ter acolhido, conseguido seguir realmente o que Jesus ensinou. E ele diz o seguinte, quando ele abraça aquela criatura: Senhor, me perdoa, porque este homem tem a lepra do corpo, mas eu tenho a lepra da alma, porque não consigo conviver com pessoas difíceis. Então eu sou leproso, não ele. E neste momento, então, ele começa a despertar para a sua missão. E ali, ele, então, o que ele faz? Ele começa a se dedicar aos leprosários. Havia cerca de 8 leprosários ali na região. E ele, então, vai fazendo as suas atividades, vai cuidando daqueles doentes, vai ajudando da forma como ele podia, dando alimentos, cicatrizando as feridas, dia e noite. E também vai restaurando aquelas igrejas, além da de São Damião, havia a igreja da Porciúncula, ele também vai cuidando da reconstrução dessas igrejinhas que haviam ali na região. Até este momento, Francisco está praticamente sozinho ali desempenhando a sua missão. Ele tinha um grupo de amigos que, na época que ele usufruía das questões da juventude, sempre compartilhava com ele das festas. E esses amigos, também muito ricos e influentes na cidade, achavam que Francisco havia enlouquecido. Aliás, muitas pessoas da cidade também achavam que ele havia enlouquecido. E um dos amigos dele, que é o Bernardo de Quintavalho, que era o mais rico de todos, diz o seguinte para os companheiros: eu vou até Francisco e vou tirá-lo dessa loucura, vou trazer ele de volta à lucidez. Então ele vai até Francisco e ali ele começa a conversar com Francisco. Só que ele percebe
que Francisco ele tinha uma alegria muito grande em fazer aquelas obras. Então Francisco está ali na igrejinha de São Damião e ele ia reconstruindo com tanta alegria, com tanta motivação, que aquilo começa a contagiar o coração do Bernardo. Ele começou a sentir também, se sentir tocado pela alegria de Francisco e pelo amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, ele nos contagia. Quando toca o nosso coração, nós nos reunimos em grupos, nós vamos compartilhando, não é mesmo? E foi assim que aconteceu ali. Esse amigo acabou também sendo tocado pelas ideias e pela postura de Francisco e se reúne a Francisco. E os outros amigos foram vindo um a um, eram 11. Com Francisco formaram um grupo de 12. Um a um foram vindo, fulano enlouqueceu, vamos lá tentar resgatar. Aí eles foram, cada um vindo, e todos eles, esse grupo dos amigos de Francisco, começaram a formar ali o germe do que seria a ordem franciscana. Então, se formou ali esse grupo, dos amigos, com esses mesmos propósitos de ajudar aquelas pessoas doentes e também reconstruir as igrejas da região. Só que, além desse trabalho, o Francisco ele tinha uma forma de pregar muito especial. Naquela época, as pessoas elas tinham muita vontade de conhecer o Evangelho, mas o que acontecia? As missas eram em latim e não era permitido rezar a Bíblia em casa. Então as pessoas tinham que ir até a igreja e, chegando à igreja, o Evangelho era falado em latim, ou seja, ninguém compreendia nada. E estavam acontecendo muitos movimentos pelas pessoas, pelos populares, querendo entender o Evangelho. E nesses grupos, as pessoas que eram os líderes, que depois a igreja até perseguia, e torturava essas pessoas, mas esses líderes, o que eles faziam? Eles traduziam a Bíblia e liam o Evangelho nas praças. Então as pessoas, às vezes de forma deturpada, que nem tudo que eles falavam correspondia exatamente ao Evangelho. Eles tinham bons propósitos de querer realmente entender o Evangelho, ajudar o povo a compreender, divulgar o ensinamento de Jesus. Mas isso nem sempre acontecia, porque às vezes eles distorciam e acabavam sendo perseguidos pela igreja como hereges. Mas estava acontecendo essa forma mais simples de falar o Evangelho, de forma que todos pudessem compreender e para todos mesmo que quisessem ouvir, como Jesus fazia. Jesus fazia dessa forma. E Francisco, então, ele percebe que havia essa necessidade das pessoas de querer entender o Evangelho. E ele vai nesse movimento. Então ele falava de uma forma muito cativante para as pessoas. Ele tinha um grande carisma. Então, de forma simples, de forma muito amorosa, ele convencia as pessoas. Falam que a oratória dele era uma oratória brilhante mesmo, que contagiava as pessoas e juntava multidões. Só que a igreja ela estava perseguindo pessoas que falavam dessa forma, que era contra as regras que a igreja queria. Então orientaram Francisco e os seus amigos, os seus seguidores, o seguinte, que para ele continuar ensinando o Evangelho nas praças dessa forma, ele deveria pedir uma autorização ao Papa da época. O Papa da época era Inocêncio III. E ele precisava então ter uma autorização. E ele vai então até esse Papa pedir a autorização para que pudesse continuar pregando. Quando ele chega até lá, o Papa olha aquele jovem
farrapilho e o seu grupo, né, bastante humilde, contrário totalmente ao luxo das vestimentas que eles achavam que era o certo, né, e ridiculariza Francisco. Diz o seguinte para ele: olha, vocês devem pegar aos porcos, e manda Francisco e seus seguidores embora. Aí Francisco então fica ali nas mediações e o Papa tem um sonho. Neste sonho, o Papa ele verifica que a igreja da época onde ele ficava, né, a sede, que era na cidade de Latrão, estava totalmente em ruínas, estava caindo aos pedaços. E havia um jovem farrapilho segurando as ruínas. Quando ele olha, quem ele percebe no rosto daquele jovem? Que era aquele que ele havia mandado embora, que era o Francisco. Então ele acorda e rapidamente manda chamar aquele jovem que ele havia expulsado. E diz o seguinte para Francisco: você deve ter uma missão muito importante na igreja, que eu não sei qual é, mas eu vou autorizar a sua ordem, porque eu tive um sinal que assim deveria ser. E é dessa forma, então, que Francisco e os seus seguidores conseguem autorização para a ordem começar a funcionar. Seria ali, então, o início da ordem franciscana. Bom, Francisco, então, continua pregando nas imediações, na Itália, primeiro, né? E ali, ele, então, a gente não tem como deixar de mencionar, pelo menos, o contato dele com a Clara. Numa dessas pregações, essa moça, né, também de uma família nobre, conheceu Francisco e ficou encantada com a forma como ele pregava o Evangelho. E a partir do momento que ela viu a forma como o Francisco falava sobre Jesus, ela sentiu em seu coração a vontade de seguir Jesus da mesma maneira como ele seguia, como Francisco seguia Jesus. Só que a Clara, ela vinha de uma família muito rica, nobre, e ela já estava prometida em casamento para um jovem também de uma família rica. Mas a Clara, ela durante 2 anos continuou assistindo ali as pregações de Francisco, e num determinado momento ela foge para não se casar e decide então seguir Francisco. Neste momento, Francisco então, ela é colocada em um outro local, né? Ela fica numa outra igreja. Depois a sua irmã também foge. Todos ali tinham na família a vocação religiosa. Então, seus familiares, suas irmãs, também acabam fugindo e se juntando a Clara no que seria o início da Ordem das Carmelitas. Então, é dessa forma, né, que vai surgindo. E Francisco sempre manteve ali um contato com a Clara. Era uma pessoa que ele prezava muito e tinha sempre o aconselhamento dela. Até o final da sua vida, quando ele está ali já bem doente, nós vamos ver que a Clara cuidou dele num período. Também quando haviam divergências na ordem franciscana, a Clara também sempre apoiando, sempre aconselhando Francisco. Então eram espíritos muito afins, muito amigos, e um apoiando sempre o outro, né? Uma relação ali estreita, de profunda amizade, de afeto, né? E Francisco, ele então continua ali as suas pregações e vai para alguns países também, para a Espanha, para a França. E ele tinha um propósito, né, de sempre ser conciliador. E às vezes ele tentava evitar derramamento de sangue, principalmente nessas sessões das cruzadas. Então, num determinado momento, né, de uma cruzada que ia existir ali contra os povos sarracenos, né, ele vai até o Egito
tentando evitar essa quinta cruzada, e consegue conversar com a pessoa, o sheik ali responsável, né, pela região. E o líder muçulmano, num primeiro momento, prende Francisco, mas depois, conversando com Francisco e vendo a fé de Francisco, ele não se converte, porque ele dizia que ele tinha a crença dele, mas ele acaba tecendo profunda amizade por Francisco e respeito. Nasce ali uma relação, vamos dizer, de diálogo, de respeito, e Francisco então volta e tenta fazer com que os líderes religiosos não fizessem essa cruzada, mas não teve jeito. Realmente essa cruzada aconteceu e houve muito derramamento de sangue, né, porque a igreja queria converter as pessoas pela força naquela época, né, era o entendimento de acordo com o limite da época, e foi assim que aconteceu. Isso entristeceu muito Francisco, deixava Francisco muito chateado por ter falhado nessa questão. E o tempo, como está? 5 minutinhos? Essa questão também que é importante a gente falar, de lembrar como Francisco via os outros reinos da criação. Para ele, né, ele tinha um profundo... Francisco era muito alegre assim, nas suas tarefas, nas suas atividades, ele era muito otimista e também via os outros seres da criação como seres de Deus. Então ele valorizava cada vida, cada ser, e tinha essa forma, né, de pensar que somos seres universais, que não estamos fora do contexto, né? Todos nós estamos ali numa cadeia do cosmos, né, como seres importantes da criação. Então ele tinha esse amor que ultrapassava os diversos reinos ali da criação. Via todos como irmãos. Existe um verdadeiro poema de Francisco, que é o Cântico das Criaturas, onde ele louva, né, o sol, ele louva o vento, ele louva a água, né, ele agradece a todos os elementos da criação e considera todos como irmãos mesmo, porque ele respeita exatamente todas as obras da criação divina. Quer dizer, Francisco era um homem muito à frente do seu tempo. Coisas que nós estamos despertando e ainda não conseguimos fazer nos dias de hoje, Francisco já fazia naquela época medieval, já tinha essa visão diferenciada mesmo. Voltando um pouquinho nessa questão que a gente mencionou da cruzada, né, onde Francisco não conseguiu ali ter o sucesso que ele gostaria nessa conciliação, isso entristece muito Francisco, e também quando ele retorna, né, nessa viagem longa do Egito, ele vai retornando para a Itália, ele acaba adquirindo uma doença nos olhos, o traucoma, que acaba deixando ele praticamente cego, e ele vai então retornando ali. Quando ele volta, ele percebe que a ordem franciscana estava tendo assim, muitas divergências entre os seus seguidores, porque eles achavam que eram muito radicais assim, as ideias de Francisco, que era a pobreza, a humildade. Eles já estavam tentando ali mudar um pouco algumas regras, flexibilizar. Isso deixou Francisco ainda mais chateado, mais entristecido. Então, neste momento, Francisco ele resolve então respeitar o que estava acontecendo, né, mesmo porque o Papa da época também estava de acordo com essas mudanças na ordem, e ele vai então e se isola num monte, que chama Monte Alverne, onde dizem, né, que ele recebeu ali os estigmas de Jesus, uma experiência mística, e ali ele vai então adoecendo cada vez mais, e quando ele está praticamente ali bem convalescente, ele vai voltando então para a região da Porciúncula, onde ele fica aos cuidados de Clara por algum tempo,
E depois ele vai então sendo levado para a igreja de São Damião, aonde em 1226, praticamente com 45 anos de idade, o homem mais rico da Terra deixa então o nosso planeta Terra e passa para a pátria espiritual. Eu digo mais rico, porque apesar da extrema miséria que ele ficou, né, voluntariamente para ajudar as pessoas, ele ensinou o amor, que é a maior riqueza que nós temos. E Francisco tem muito a nos ensinar, muito a nos motivar e a inspirar ações beneméritas, ações que ajudem a sociedade, que nos motivem a ser melhores. O Francisco é uma motivação para que nós olhemos para o nosso melhor lado, busquemos o melhor de nós e coloquemos para fora. Então ele é uma fonte de inspiração, né, para todos nós. Eu agradeço a oportunidade de falar dele. É uma honra mesmo falar de Francisco. Tenho certeza que teria muito mais coisas para falar dele, mas o tempo aqui também não permite. Eu agradeço a todos.